Você já entrou em um lugar e sentiu que algo estava errado? Não um perigo óbvio, mas uma sensação de que a realidade ali é um pouco mais fina. Hoje, vamos explorar os arquivos dos espaços liminares, lugares que existem entre o nosso mundo e algo que não deveríamos conhecer. Sejam bem-vindos ao Arquivos da Escuridão. Meu nome é Marcos, sou aqui de São Paulo, e o que eu vou contar aconteceu no subsolo de um shopping na Zona Sul há uns 3 anos. Eu nunca fui de acreditar em teorias da internet, mas depois daquela noite eu entendi que o nosso mundo tem muita coisa inexplicável. Era quase meia-noite quando saí do cinema. O corredor estava deserto. Peguei o elevador para o nível G4. Quando as portas se abriram, um zumbido de luzes fluorescentes me atingiu. Um som elétrico constante que parecia vibrar dentro do meu crânio. O estacionamento estava vazio, completamente vazio. Nenhum carro, nenhuma mancha de óleo, apenas colunas de concreto perfeitas e uma luz amarela doentia que não deixava sombras. Eu apertei o botão do alarme na chave, esperando ouvir o bip do meu carro, mas o som saiu abafado. Comecei a andar. Uma fileira, 2, 10, e as placas sempre diziam Setor C, saída a 50 metros. Mas eu andava e a placa seguinte era idêntica. Eu comecei a correr. Olhei para trás e as portas do elevador tinham sumido. Era só concreto infinito em todas as direções. Foi aí que o pânico bateu de verdade. Parecia não existir saída. Parecia não ser real. No meio do desespero, me veio uma memória estranha. Um vídeo de um canal de mistérios que eu tinha visto meses antes. O cara falava sobre no-clipping e dizia que se você entrasse em um lugar que não deveria existir, a única forma de sair era enganar a lógica do espaço. Ele dizia para andar de costas, fixando o olhar em um ponto onde a parede parecia instável. Eu não tinha nada a perder. Escolhi uma coluna que parecia vibrar levemente. Virei na direção dela e comecei a dar passos para trás, sem desviar os olhos do vazio à minha frente. O zumbido das lâmpadas aumentou até virar um grito nos meus ouvidos. Minhas costas tocaram o concreto, mas em vez de bater no muro, eu senti uma resistência fria. Em um segundo, o som mudou. O cheiro de mofo sumiu. Quando abri os olhos, eu estava encostado na parede do elevador no nível G4. O estacionamento estava normal, com carros, barulho de trânsito ao longe e luzes brancas comuns. Eu saí de lá cantando os pneus, e até hoje tenho medo de ir a shoppings à noite. Meu nome é Juliana e eu moro em Curitiba. O que eu vivi não tem explicação lógica. E até hoje, quando preciso ir a um médico, eu sinto um aperto no peito se a sala de espera estiver vazia demais. Tinha uma consulta marcada em um prédio comercial antigo no centro. Cheguei por volta das 5 da tarde. O elevador era daqueles com grade, sabe? Subi até o 4º andar. E quando entrei na clínica, a recepção estava impecável. Paredes brancas, revistas organizadas sobre uma mesa de vidro e um silêncio absoluto. Eu me sentei. Olhei para o relógio de pulso, 17h05. Olhei para o relógio na parede e ele também marcava 17h05. Fechei os olhos por um momento, apenas descansando a mente. Quando os abri, parecia que algo tinha mudado na luz. O sol da tarde, que antes entrava pela janela, agora era uma luz pálida, sem direção. Olhei para o relógio novamente, 17h05. Achei estranho, pois já havia passado algum tempo. Reparei que o ponteiro dos segundos estava parado, mas não por falta de pilha. Ele estava vibrando, como se estivesse tentando avançar e algo o empurrasse de volta. Levantei e fui até a recepção. Não tinha ninguém. Chamei e bati no balcão, mas minha voz não ecoava. Era como se o som morresse a poucos centímetros da minha boca. Decidi ir embora. Abri a porta de vidro por onde entrei, esperando ver o corredor do prédio, mas o que vi me fez cair de joelhos. Atrás daquela porta não havia o corredor. Havia outra sala de espera, exatamente igual àquela onde eu estava. Corri até a janela e a abri, esperando ver o trânsito da rua, mas não havia rua.
Apenas um vazio branco, infinito, e o som constante de um ar-condicionado que eu não sabia de onde vinha. Parecia que eu estava na Matrix. Fiquei lá por o que pareceram horas, chorando, até que decidi tentar fazer alguma coisa. E eu não aceitei aquela realidade. Comecei a bagunçar tudo, joguei as revistas no chão, virei as cadeiras, quebrei o silêncio gritando o mais alto que podia. Eu precisava causar um erro naquele sistema perfeito. De repente, o relógio de parede deu um estalo bem alto. A luz piscou e o barulho dos carros na rua voltou como uma explosão, como se eu atravessasse algo, mas eu estava parada no mesmo lugar. A recepcionista apareceu na minha frente olhando para minha cara, me perguntando se eu estava bem, pois eu tinha acabado de derrubar a mesa de revistas. Eu só saí de lá sem dizer nada. Olhei no meu relógio e ele marcava 17h06. Fiquei com medo de contar para alguém, pois sabia que nunca acreditariam em mim até hoje. O que vocês acham que aconteceu comigo? Meu nome é Ricardo e eu sou de Belo Horizonte. Isso aconteceu comigo quando eu trabalhava na manutenção de um shopping que estava fechando as portas definitivamente. Era a minha última semana. O shopping já estava quase vazio, muitas lojas com tapumes, mas o parquinho infantil indoor, aquele cheio de tubos de plástico coloridos, piscinas de bolinhas e escorregadores, ainda estava montado no último andar. Minha tarefa era verificar se não havia ficado nenhum objeto de valor ou lixo pesado dentro das estruturas. Eu entrei em um dos tubos azuis. O cheiro era de plástico velho e um ar abafado. Conforme eu ia rastejando, percebi que o túnel parecia longo demais. Eu já deveria ter saído no escorregador, mas o tubo continuava e ele começou a fazer curvas que não faziam sentido no mapa do brinquedo. O silêncio lá dentro era absoluto. Até que eu ouvi um som de algo se arrastando. Era o som de pele seca raspando contra o plástico, vindo de algum lugar à minha frente, na escuridão do próximo túnel. Eu parei na hora. O som parou junto. Tentei olhar para trás para voltar, mas o túnel por onde eu vim agora era apenas uma parede de plástico selada. Não havia mais saída. O som de algo se arrastando recomeçou, mas agora vinha de trás de mim, do outro lado da parede que tinha acabado de aparecer. Seja lá o que fosse, estava me cercando dentro daquela estrutura apertada. O pânico tomou conta. Comecei a entrar em desespero. Era tudo tão surreal. Então eu não pensei duas vezes. Peguei o canivete do meu cinturão de trabalho e comecei a golpear a parede de plástico com toda a minha força. Eu precisava romper aquela porcaria. No terceiro golpe, o plástico rasgou com um som estranhíssimo e tudo ficou escuro. Um breu total, sem som, sem cheiro, sem peso. Acordei com um susto, abrindo os olhos bruscamente. Eu estava deitado no chão frio do banheiro do shopping, no segundo andar, a centenas de metros de distância do parquinho. Minhas roupas estavam limpas, mas meu canivete estava na minha mão com a lâmina torta. Até hoje eu não sei explicar o que aconteceu. Meus colegas disseram que me procuraram por horas. Para eles, eu sumi. Para mim, eu apenas tentei sair de um labirinto que não deveria existir. E o que era aquela coisa se arrastando? Eu nunca vou descobrir. Talvez eu nem queira descobrir. Três relatos. 3 pessoas que nunca mais viram o mundo da mesma forma. O que aconteceu com o Marcos, a Juliana e o Ricardo não foi um sonho, foi um aviso. A realidade é muito mais frágil do que a gente imagina. E às vezes, um passo errado é tudo o que separa você do seguro ou do vazio absoluto. E você? Já esteve em algum lugar que sentiu estar estranho demais? Me conte um pouco aqui nos comentários. Eu quero saber se você também já atravessou para o outro lado. Eu sou o seu guia da noite, e esses foram os arquivos da escuridão. Cuidado por onde anda e se inscreva no canal para não se perder nunca mais na escuridão. Até o próximo arquivo.